O mitão da Progressiva é tratamento, é terrível. Mas eu acredito que isso tem mudado, né? Aliás, existe também o preconceito de que Progressiva não dá certo e a gente, né, de que não pode Progressiva, que Progressiva é um absurdo, tal, não sei o quê. Existe muito isso ainda, né? Uma pena, porque tudo que a gente não conhece é um absurdo, né? Qual é a importância de saber saúde capilar? O módulo de saúde capilar é basicamente para conhecer o cabelo, ver como que está a estrutura dele, o grau de erosão, o que pode, o que não pode. O problema é o seguinte, muita gente não vê importância em saber saúde capilar. Qual é a importância de saber saúde capilar? Qual é a importância de saber grau de erosão? Eu acho que é importante justamente para que ela saiba por onde começar. Se ela aplicar algum produto num cabelo que não aguente aquele produto, ela vai acabar com o cabelo do cliente. Para que ela conheça como está aquele cabelo, o que ele aguenta, o que ele não aguenta, o que ele precisa. Por que é importante saber o que o cabelo precisa? Vocês, como focoeiros, têm que ensinar para a galera saúde capilar. Tem que me ajudar a ensinar para eles, me ajudar a mostrar o caminho. Mas se eles não entendem a importância, eles não vão aprender. Você aprende alguma coisa que você não dá importância? Vocês sabem trocar pneu de carro? Entendeu? Não tem importância. Se não tem importância, a pessoa não vai aprender. Então vocês têm que saber por que é importante. Por que é importante? Que tipo de apuro você passou que, se você tivesse conhecimento de hoje no salão, Sandra, conhecimento de saúde capilar hoje, você não passaria? Duas luzes. O cabelo quebrou da raiz. A gente não tinha conhecimento do que o cabelo tinha. Ela já tinha o hábito de fazer luzes, mas até que um ponto chegou que o cabelo não aguentava mais. Então, nessa última que ela fez, o cabelo quebrou. Mas ele não aguentou. E já era um cabelo quimicamente tratado, era um cabelo que tinha luz. Por que é importante saúde capilar? Porque, na minha opinião, a saúde capilar é o alicerce de uma casa. Sem alicerce, a chance que essa casa, quando o lobo mau chegar e soprar, a casa de palha vai voar. Então é justamente isso. Por fora é uma casa bonitinha, mas que não aguenta o sopro de um lobo mau. Então o que a gente quer ensinar para eles é a construir uma casa de tijolinhos, do porquinho que não assola. E dito isso, onde que tá? A gente precisa encontrar onde que tá o problema da saúde capilar. Por que a pessoa não dá importância para a saúde capilar? O que temos aí na comunidade de alunos do Método Liso 2.0 e o que temos de dúvidas aí? Como decifrar a saúde do cabelo? É uma pergunta que eu sinto que quase todo mundo que entra sente essa dificuldade, mas eu vou ter certeza que o cabelo tá em grau 3, em grau 4. Elas não conhecem por si só a elasticidade do cabelo. É tudo muito novo, né? Sim. É tudo muito novo para eles. Tá. Então, eles não conseguem, primeiro, eu acredito que, como é tudo muito novo, são muitas informações, eles não se sentem capazes de identificar, de acreditar no próprio julgamento, né? Do que eles estão vendo ali no cabelo. Porque acho que a grande maioria dos alunos que a gente tem eram pessoas que até então não tratavam o cabelo, estavam à mercê da cliente fazer a hidratação em casa. Eu sei porque várias alunas disseram: ai, o cabelo tava assim, 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 eu fiz. Aí eu perguntava: você fez a preparação? Ah, a preparação a cliente fez em casa. Não existe. A gente já discutiu isso algumas vezes. Né? Então assim, não existe isso. Tudo bem, mas essa pessoa que ela não sabe avaliar o cabelo, mas ela já entendeu a importância de saúde capilar, certo? Quando que foi o ponto, você que tem experiência de salão, Sandra, o ponto da virada que você falou assim: putz, isso é importante, eu preciso prestar atenção nisso? Quando o resultado não fica 100%. Mas você sabia que a culpa era da saúde capilar? Não. É isso que eu quero saber. Não sabia. Qual foi o ponto que você falou: meu Deus? Quando foi que você descobriu que a saúde capilar era a parte mais importante de qualquer procedimento que você fosse fazer? Quando eu vi essa quebra. Eu nunca tinha visto uma quebra, né? E eu nunca tinha visto. E quando eu vi ao pentear, ao passar, e o cabelo vir, e não saber o porquê aquilo estava acontecendo, foi onde eu vi que tem que ter uma saúde capilar no cabelo. A pessoa tem que olhar, tem que avaliar o cabelo, tem que fazer o histórico da cliente para você saber o que ela está usando em casa, se ela deu aquela passadinha em outro salão, para poder mexer nesse cabelo. Interessante. Porque a importância de saúde capilar é interessante isso que você falou de saber
Porque um médico, por exemplo, existe um negócio em medicamento que chama reações adversas, chama interações medicamentosas. Que é o quê? Você toma um remédio para uma coisa, aí você começa a tomar um outro remédio para outra coisa, quando você toma o terceiro remédio, dá um negócio, os 3 reagem e você pode matar. A importância da saúde capilar é a mesma da nossa saúde. Por que a nossa saúde é importante? Né? Por que médico pede pra gente parar de fumar, por exemplo? O que o cigarro faz com a gente? Prejudica como? Problemas respiratórios. Problemas respiratórios. Aí o que acontece? O cigarro por si só, por exemplo, não sei o cigarro, mas tem coisas que fazem mal pra nós. Por exemplo, um hambúrguerzinho aqui e outro ali, não vai te matar. Mas se você fizer isso muito, de repente tem uma coisinha que faz você ter um infarto. Se você não tivesse comido tanto hambúrguer, talvez você não teria um infarto. Então é a mesma coisa no cabelo. Se você cuida da saúde do cabelo, naquele momento em que a gente está fazendo uma química, que é uma coisa mais agressiva, o cabelo vai suportar aquilo numa boa. Alguém que já fez cirurgia grande? Cesárea. E quantos exames você fez antes de fazer a cesárea? Você lembra? Que é o chamado pré-natal. Um por mês, a partir das 37 semanas, uma vez por semana no médico. E por que tudo isso? Pra ver a saúde do feto e a minha. Isso, e por quê? Pra garantir um nascimento saudável, pra não ter riscos, pra Exato. não acontecer o imprevisto. Imprevisto. Isso, porque a chance de algo dar errado se você não detecta nada antes. A maioria dos profissionais, eles acham que a saúde capilar, ela vem depois que você destrói. O processo é, vamos lá fazer uma química, se der problema a gente trata, se não der tá tudo bem. Ninguém entende essa parada da prevenção. Essa alusão ao acompanhamento pré-natal é uma boa pra gente mostrar a importância da saúde capilar prévia, né? Antes de fazer a O que química. já, para os alunos novos, já entra na ficha de anamnese, que ela vai estudar o cabelo antes, só que com informações não concretas, porque nem a cliente às vezes vai lembrar. Não tem aquele conhecimento do crescimento do cabelo. Ou seja, pode dar um erro ali na hora que ela for aplicar no que ela tá. Então é bom ela conhecer melhor antes, dar um tempinho antes de fazer, mesmo que ela vê que o cabelo tá saudável. Eu acho que assim, prestar mais atenção, ver se realmente é aquilo. Muitas alunas estão fazendo detox agora e fala depois, meu Deus, o cabelo ficou espigado, a mulher falou que tá seco e duro. Por que tá seco e duro? Porque ela não fez a avaliação depois do detox e viu como realmente o cabelo estava. Exato. Teve uma aluna que chegou pra mim no particular e falou assim, eu peguei uma cliente antes do método, ela tava 5 meses sem pentear o cabelo bem enroladinho, aquele gominho na raiz. 5 meses sem 5 pentear meses o cabelo. sem pentear o cabelo. E quando ela ficou 1h30 desembaraçando, ela é a filha dela, Mas é óbvio, né? com creme. E quando ela fez o detox, saiu uma água marrom. Ela não conhecia. Tadá! E aqui, ó, eu quero falar uma coisa, porque você falou assim, mas a pessoa não sabe detectar completamente, mas o que a gente tem que explicar para a pessoa é que, mesmo que ela não detecte tudo, mesmo que ela esteja insegura, em terra de cego... Quem tem um olho é rei. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, se a pessoa detectar uma coisa, ela já está na frente, ela já tem um olho em terra de cego. Então o nosso incentivo é esse. Putz, eu não consigo ver tudo ainda, tá tudo bem, é o processo de aprendizado. Mas usar esse um olho que ela tem. Aí eu falei pra ela, chama essa cliente de novo, agora que você conhece o método. E faz a parada Aplica o acontecer. método Hope, avalia o grau de erosão dela e faz um detox nela pra ver qual é a real situação desse cabelo e avalia novamente. Show de bola! Então, só para você entender rapidamente, o método Hope é um procedimento de avaliação do cabelo, de diagnóstico capilar, onde a gente pega histórico, tem a observação profissional, tem a percepção da textura do cabelo e tem a explicação para cliente do que está ali. Por que é importante a explicação? Porque é assim que a gente vai vender para ela a ideia de que saúde capilar é necessário para ela. E você falou uma coisa que é muito interessante. Meu Deus, eu fiz o detox quelante e o cabelo ficou mais espigado do que antes. E entra uma parada que a gente precisa ensinar a galera que é assim, saúde capilar não é detox quelante. Detox quelante não é tudo que a saúde capilar tem. O detox quelante é um procedimento para retirar os resíduos MHDs. Dito isso, por que é que às vezes vai acontecer do detox quelante, entre aspas, deixar o cabelo mais espigado ou mais ressecado do que ele estava antes? Porque ele tirou os produtos que maquiavam o cabelo. Muito Deixava obrigado. ele com o brilhinho lindo. Ai, que orgulho. Minha vida é tão feliz.
E o que é essa make-up do cabelo? Essa maquiagem do cabelo? Os derivados de petróleo. Muito bem. Ele retirou os derivados e isso prova que o detox quelante consegue funcionar. Felipe, mas eu vou fazer um tratamento que deixa o cabelo pior? Ele deixa o cabelo pior? Não, ele deixa na real situação do cabelo. É massa, né? É a mesma coisa que você tirar a máscara. É um baile de máscara. Os cabelos hoje em dia é como se a gente visse nos salões um baile de máscaras capilares. Não máscara de tratamento, mas um baile de máscara de carnaval que você não sabe quem que é quem. E até uma música que fala disso. Quem é você? Diga logo. Que é falando sobre os bailes de carnaval de antigamente que usava máscara, porque não sabia quem é quem. E o derivado é justamente isso. E o detox tira e a gente consegue ver a real situação. Então depois do detox quelante, qual é o próximo passo que a pessoa precisa fazer? Fazer uma nova avaliação. Então, ó, aqui ela vai entender como o cabelo realmente está depois desse ciclo. E é importante ela saber isso antes dela fazer o primeiro detox dela. Se ela tem o conhecimento, ela vai virar para a cliente e vai falar, ó, tá assim por causa disso. É proposital. Agora a gente sabe como o teu cabelo tá. E o teu cabelo tava assim embaixo dessa máscara. É complicado, né? Porque, por exemplo, as pessoas que nunca tiveram contato com a saúde capilar, com esse lance de fazer a preparação do cabelo, de entender o histórico, e aí fazer o detox, e aí fazer uma reavaliação desse cabelo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque ela, como é muita informação, né? Ela fica perdidaça. E é muito engraçado, porque assim, a partir do momento que a gente começa a perceber que ela está conseguindo entender qual é o passo a passo que tem que ser dado ali, e a partir do momento que ela começa a aplicar isso, falando para a cliente, mostrando para a cliente dela o passo a passo que ela está fazendo, E tendo segurança. exato, começa a ficar extremamente poderoso isso. Porque ela Porque consegue aí- fazer a cliente ver a oportunidade que a própria cliente tem se ela deixar a nossa aluna, o nosso aluno cuidar do cabelo dela. Exato. E é inevitável, não tem um aluno que aplicou o método que não conseguiu uau, entendeu? Exato. É Uau. só fazer. A maioria dos alunos já consegue um bom retorno quando é lançamento, né? Pré-lançamento. Só aplicando a saúde. Só aplicando o detox a galera já tem um retorno, né? Fazendo o primeiro módulo de saúde capilar, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas 2 semanas duas semanas de curso só de saúde capilar? As pessoas não entendem o poder que tem a saúde capilar ainda. Isso, e a gente precisa saber explicar o porquê. Por que saúde capilar vem em primeiro lugar e por que a gente não libera o resto das aulas enquanto não dá tempo da pessoa entender a saúde capilar? Porque é fácil, né? Há pouco tempo a gente montou o GPS Lisos, que é um GPS mesmo. O que o GPS faz? Você fala lá, meu filho, eu tô aqui, quero ir pra lá. Ele direciona. E você clica vai e ele até fala com você. Esses dias a gente estava em São Paulo e a gente colocou o Batman pra nos guiar no GPS. E o GPS Lisos, qual que é o passo zero do GPS? Porque o passo zero é o seguinte, ó. Quando você pede um Uber, né? O Uber é bem legal. Quando você pede um Uber, você fala para onde você quer ir, né? Então vamos pro bar. Beleza. Nós estamos no escritório, certo? Estamos no salão. Nós vamos pro bar. Quando você vai chamar o Uber, qual que é a primeira informação que você tem que colocar no Uber? O endereço. Que você Vai. Então você colocou o endereço que você vai. Então eu coloquei lá, quero ir pro bar. E qual que é a segunda coisa que ele confirma com você? Que ele precisa saber? Onde você está. Onde você tá. Se ele não souber onde você tá, você não consegue nem sair do lugar. Então, o método Hope de diagnóstico, definir os graus de erosão, que é o quão saudável ele tá, né? A gente tem hoje 5 graus de erosão, de 1 a 5, sendo 1 saudável, 100% saudável, e 5 pela hora da morte, que eu chamo. Se a gente não sabe onde a gente está, como é que o Uber vai pegar a gente? O ponto de partida do GPS é qual é o grau de erosão, porque dependendo do grau de erosão, você vai fazer o caminho X, o caminho Y, o caminho beta, o caminho gama, para chegar onde a gente quer chegar, que no caso aqui é
o liso perfeito. A gente consegue agora dar clareza para o nosso aluno, para a nossa aluna? E a gente tem aí depoimento de muita gente que só com saúde capilar conseguiu dobrar faturamento já. E na verdade, o grau de erosão, quando a gente fala assim, você tem que saber o grau de erosão, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito simples. É muito engraçado porque toda a parte de saúde capilar é muito simples, né? O grau de erosão é um negócio super básico. Você bate o olho, você já sabe se você consegue identificar em que grau de erosão está o cabelo. Basta você compreender o que está sendo dito ali na sua aula. E a verdade é que se algum aluno não conseguiu ainda fazer a definição do grau de erosão, provavelmente ele não assistiu às aulas sobre grau de erosão. Porque isso é uma falha muito grande do nosso aluno, do profissional de cabelo, e a Sandra não vai me deixar mentir aqui se eu estiver falando alguma coisa louca, você me interrompe, mas o fato é que eles entram no curso, em qualquer curso, e eles querem o quê? Ir direto na prática. Prática, prática, cadê a aula prática? Só que eles não entendem que a aula prática para entender grau de erosão é uma aula de flip chart. Sim. Não é uma aula pondo a mão no cabelo, porque não adianta. A pessoa precisa entender o fundamento. Então esse é o tipo de profissional que é 90%, é ou não é? Que não assistiu a aula. Ou que assistiu, mas ele passou. Ele assistiu como se tivesse assistido uma série, né? Isso, passa pela aula. A gente pergunta às vezes, você viu tal coisa? Não, eu vi. E a gente sabe pelas respostas que elas dão, pelas perguntas que elas fazem, a gente sabe que tudo bem, ela pode até ter assistido, mas ela não prestou atenção, ela não fez o resumo. A gente fala, né, precisa fazer o resumo. Mas como que eu faço o resumo? Você tem que escrever lá o que o Felipe está dizendo e o que você está entendendo. É como se você fizesse como é que fala? Um tópico para você. O Felipe está dizendo uma coisa, mas para eu entender e lembrar daquilo, como que eu vou fazer? Então eu vou escrever desse jeito para eu conseguir lembrar. Por exemplo, o grau de erosão 1 é como? Eu vou escrever o jeito que eu entendo para conseguir lembrar depois. Exato, e grau de erosão tem uma aulona sobre isso, né? Mas vamos resumir aqui em 5 minutos, nem isso? Grau de erosão em uma palavra, vamos resumir em no máximo 2 palavras os graus de erosão. Vai ficar bem claro isso pra gente e pra tudo. Gabriela, grau de erosão 1, que é? Saudável, olha que fácil. Grau de erosão 2. Não necessariamente. Grau de erosão não depende de química. É claro que quanto mais química, porque que acontece? Hoje, tanto no método liso 2.0 como no Master Blonde, a gente tem cabelos em grau 1 ou 2 que são loiríssimos, que são lisérrimos, que são, entendeu? Lisos e loiros e que estão no grau de erosão 1 e 2. Então, é quimicamente tratado, mas... Tá ok. E tem cabelo natural que está em grau 3, 4. Tem cabelo natural que chega a grau 4. Por conta dos resíduos. Também. Principalmente, aliás. Sim. Grau 2. Cabelo com frizz. Frizz. Cabelo grau 3. Elasticidade. E o grau ainda tem uma colinha pra olhar, tá? Frizz, tá com frizz também? Grau 3. Não. Seco. Aquele aspecto seco. Grau 4. Elasticidade. Elasticidade comprometida, mas principalmente quebra. E grau 5? Pela hora da noite. Grau 5, né, é até uma coisa que eu quero criar, que são subgraus, né? Porque existe. Tem entre o grau 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4. O grau 5 é aquele cabelo que tá desmanchando. É a Jani que colocou um vídeo essa semana, eu acho. Que ela faz assim com o cabelo e sai da mão dela. E ela posta em seguida, eu vi essa postagem, não sei se é a mesma, mas em seguida ela faz um procedimento que a gente ensina, que é a recuperação, ela faz o detox quelante, a recuperação prévia.
a sequência de uma semana de tratamento, 2, 3. Exato. E aí ela puxando Ela mesmo o recupera cabelo o e o cabelo. E ainda faltava 2 semanas para completar o tratamento para poder Uau. fazer a progressiva. Então, olha só, tá pela hora da morte, mas não tá morto. Existe um subgrau do grau de erosão 5 que é um cabelo irrecuperável. Isso existe, tá? Porque ele já não tem. Ele Se já não existe tem. um cabelo que tá morto mesmo, que é o cabelo Existe. que já não tem mais o que fazer. E ele chega num ponto em que ele não tem mais ponte de sulfeto, ele não tem mais Sim, estrutura para se segurar. Normalmente são aqueles cabelos que tem muita química, que acaba sendo usado muita química, e ele só vai de verdade dissolver depois de uns, Tipo, o cabelo uma quando você semana, pega, 15 ele- dias. ele Que é aquele esfarela. cabelo que você não tem mais o que fazer, não é Um isso? cabelo que esfarela, assim, que você pega e desmancha tudo. Desde a raiz, Exatamente. Desde nascendo, crescendo, ele não tem mais nutrientes ali. pra ele- Alguém de vocês já teve problema com cupim em casa? A gente tá falando Do fio mesmo. Ó, a Bia perguntou uma coisa, se esse cabelo que tá nesse grau de erosão, você falou que é mais do que tudo, se ele não consegue nem nascer, porque Forte, a parte saudável. por causa de nutrição e tal. Tá, vamos lá, ó. Isso entra numa outra questão. O que você faz de química no fio não influencia em nada no couro cabeludo. Zero. O couro cabeludo influencia na saúde do cabelo que está nascendo. Mas se você destruir, acabar com o cabelo, com o fio de cabelo, o que vai nascer sempre 100% saudável. Não sempre, né? Se a pessoa tiver algum problema, tipo uma anemia, uma falta de algum problema sistêmico, o cabelo pode não nascer 100% saudável, mas a tendência é que ele nasça do jeito que ele é. Tá? Então a gente não consegue influenciar. É a mesma coisa que falar que a girafa tem o pescoço grande de tanto que ela esticou o pescoço. Não. Vocês já tiveram problema de cupim? Vocês já pegaram camiseta, roupa assim, que tá... Ai, que traça, come. que tá legal, assim. Traça não, porque a traça fica furada, não fica? A traça faz frio. Não, é roupa que tem elastano. Roupa que tem elastano, você olha pra roupa, é isso que você ia falar, não é? Não, mas vamos lá. Vamos lá, tô gostando. A roupa que tem elastano, a gente olha pra roupa, ela tá perfeita. Aí a gente pega, ela faz assim, Sim. E rasga, E rasga. exato. É uma roupa velha que lavou muitas Acabou. vezes ou que usou roupa linda nela. Igual eu É acho isso, que- ela tá lá. O cabelo tá lá, o cabelo no grau 5 tá lá. Só que basta uma passada de pente para ele começar a ir embora. Certo? E o que fazer em cada uma dessas coisas aí, em cada um desses graus, aí tá tudo lá também. Tem todo eu não gosto dessa palavra, mas tem todo um cronograma lá. Agora está chegando na hora da morte, então. Cronograma capilar, que é uma grande É balela. o que as alunas às vezes pulam. Você começa a falar, explica ali o que é cada grau e não presta atenção no que você coloca no cantinho do flip chart, que é a nutrição e a reconstrução para cada grau. Exatamente. Aí elas ficam perguntando. É que o cronograma capilar ele é tão forte, ele é uma crença, ele é um mitão tão forte, e tem muito profissional que ensina, né, cronograma capilar. Tipo, não faz o menor sentido. É uma coisa, sei lá, no médico com a unha do pé encravada e ele te dá, não, hoje você toma anti-inflamatório, amanhã você toma remédio para o labirinto, no outro dia você toma antidepressivo, sabe? Faz sentido, não tem sentido algum. Pisca-pisca aqui. De tudo isso, será que ficou claro a importância da saúde capilar? Vocês precisam falar se ficou claro mesmo. Ficou claro para você, Gabriela, que ainda está... Ficou. entrando. Então resume para mim. Qual a importância da saúde capilar? É importante para que elas. Eu não sei formular em palavras o que eu quero dizer, então eu não estava nem olhando. É importante para que ela. É que nem. É um processo. Primeiro você trata, para depois você. É que nem a Sandra falou, por fora tá uma coisa, por dentro tá outra. Você precisa saber como tá primeiro, para depois você fazer qualquer tipo. Seja de química, seja de tratamento mesmo. Você precisa saber o que realmente o cabelo está precisando naquele momento para que você entregue isso para o seu cliente. Então, você estudar saúde capilar é assim, obrigatório, né, no caso, justamente por isso. Ou você estuda ou você não entrega o que a cliente
a gente quer, de certa forma. Porque não adianta nada você fazer uma progressiva, sendo que o cabelo não tá apto para receber aquela progressiva. Você não vai entregar nem o que a cliente está Nem o cabelo direito e você nem vai o entregar. resultado que você espera fazendo o curso. Isso me lembra a coisa mais importante dessa nossa conversa. Que, inclusive, quem está assistindo a Escola de Falcoeiros ali vai ser premiado, quem ficou até o final, porque é o mais importante. Quanto mais saudável o cabelo tá, mais liso ele vai ficar. Por quê? Complica, né? Gostei. Devolver, né? Porque o cabelo, quando ele chega, por exemplo, no grau 5, ele perdeu o que ele tinha. Sim, mas o que eu quero saber é por que o cabelo, quanto mais saudável o cabelo, mais liso ele fica. Não é pra lá, não. Na minha opinião, é bem essa questão de estrutura mesmo. Eu acho que quando o cabelo perde nutrientes, ficam como se fossem buraquinhos. E quando você devolve os nutrientes, esses buraquinhos são preenchidos. É onde a fibra capilar fica íntegra em si, aí é onde eu acho que... Tá, e por que isso faz com que ele fique mais liso? Saudável, não saudável, buraquinhos, não buraquinhos. Por que sem buraquinho ele fica mais liso? Não tá certo nem errado, faz sentido. Que o produto tem muito mais, então o produto vai conseguir, na verdade, trabalhar muito melhor, ele vai ter mais margem. Quando você pega um cabelo que está comprometido, você não tem margem de trabalho. Ele não vai ter uma limitação. Exato. Quando você tem um cabelo saudável, você tem margem de trabalho, então você consegue fazer com que o cabelo alise mais. Principalmente quando, por exemplo, daquela aula que você leu, quando o cabelo ele tá com derivados de petróleo, ele fica aquela camada. Então, tirando essa camada é onde o produto consegue chegar onde ele tem que chegar para fazer o efeito que ele tem que fazer. Exato. Isso também, mas mais importante que isso é o seguinte. Tem uma música do Toquinho que fala que com 2 riscos... Com quantos riscos que é o guarda-chuva? 2. 2 riscos eu faço um guarda-chuva, né? Aqui eu fiz com 3, beleza? Aí eu quero que você... O que foi? Dá pra fazer um guarda-chuva igual esse aqui, juntando esses elementos aqui? Dá, não dá? E juntando esses elementos aqui, dá pra fazer um guarda-chuva igual a esse? Não. Não, por quê? Tá faltando o quê? Elementos. Quando o cabelo tá saudável, o que ele tem? Todos os elementos. Todos os elementos. Ele tem tudo lá, bonitinho. E quando ele não tá saudável? Ele não tem, tá faltando. E aí eu não tenho. Se eu não tenho tijolo para construir a casa, eu não tenho. E eu não tenho casa. Basicamente é isso. Essa história da casa é muito tranquila pra gente explicar. Porque é bem óbvio, não é? Como é que você faz um guarda-chuva com isso aqui? Desse jeito. Até você monta um guarda-chuva aqui. Aí fica capenga. Fica um negócio meio... Você toma chuva. vai tomar chuva. Vai tomar chuva. E vai acabar com essa chapéu. Exatamente. Então não só toda essa questão que vocês falaram de você conseguir ter essa margem de segurança, mas muitas vezes você não tem estrutura suficiente para mudar ela. Então, assim, alisar basicamente é você mudar a estrutura do cabelo. De uma coisa que está assim para uma coisa assim. Quanto menos estrutura eu tenho, menos eu consigo mudar. A gente não dá estrutura nem tira estrutura durante a química. Até tira um pouco, né? mais tira do que... Aliás, mais tira do que põe não. Tira, nunca coloca. Mas se você não tem estrutura para trabalhar, como é que você trabalha? É a mesma coisa se você tivesse uma bique sem tinta. É por isso, né? Por exemplo, por isso que aqui, usar progressiva para fazer para o cabelo ficar mais brilhante, mais alinhado, mais saudável é conversa. Não vai fazer e não vai alisar. E falar também que progressivo é um tratamento. Mas isso é conversa para uma outra, uma outra escola de O Falcoeiros. mitão da progressiva é tratamento, é terrível. Mas eu acredito que isso tem mudado, né? Aliás, existe também um preconceito de que progressiva não dá certo e a gente, né, não pode progressiva, que progressiva é um absurdo, tal, não sei o quê. Existe muito isso ainda, né? Uma pena, porque tudo que a gente não conhece é um absurdo, né? Quando o
Quem foi o primeiro que falou que a Terra era redonda? Copérnico? Não. Copérnico. Foi, então. O que aconteceu com ele? Morreu. Morreu, não mataram, exatamente. Morreu matado. E é na época em que começaram a surgir os primeiros alquimistas, digamos assim, os primeiros... Isso. Que eram os médicos, eram os caras que tratavam as pessoas, né? Usando ervas e a gente teve dezenas e dezenas de anos de um negócio que chamava Inquisição Católica, que matava toda essa galera acusando de ser o quê? Bruxo. Então, e são aí a galera precursora do que hoje a gente tem como necessidade básica, que é médico e farmácia. A medicina. A medicina, né? A medicina. Então, tudo que é novo, tudo que é novo e a galera não conhece, a galera fica assustada, a ponto, pela história humana a gente vê a ponto de matar. Não só a história, até hoje é assim. Até hoje é assim. O ódio, né? Os haters, o discurso de ódio que a gente tem hoje em dia, essas coisas das castas que a gente tem hoje, das tribos que a gente tem hoje, e ter violência entre elas, é porque uma não entende a outra. A mesma coisa, a gente tem violência na internet de gente, violência mesmo, verbal de gente falando que progressiva é isso, progressiva é aquilo, não é? Então mais uma coisa que os nossos alunos têm esse problema, né? De ser julgados porque trabalham com progressivo. Felizmente a gente está mudando isso, né? Até alguns alunos do Master Blonde, depois de entender a parada por dentro, vêm a fazer o LISO, o método LISO 2.0, porque entende o porquê das coisas. E entender por que a saúde capilar é importante é o primeiro passo. É porque é difícil, né? Todo mundo defende saúde capilar, ataca progressiva, porque não conhece. Exato. Então vamos estudar saúde capilar, moçada. Saúde capilar. Beleza? Beleza. Quem abriu o caderninho hoje, hein, Sandra? Você viu? Boa. Sem anotações. É porque agora você já assistiu mais, então você não precisa, você tá tendo as suas próprias dúvidas. Já tô conseguindo. Tá o resumão aqui, ó. Não Tá gravando, né? Claro. Aproveitando toda. Eu amo o Jefferson. Dito tudo isso, a gente termina aqui mais uma sessão Escola de Falcoeiros. Muito obrigado, Falcoeiros. Vamos que vamos transformar essa galera e fazer essa galera atingir o liso perfeito, sem amarelar, sem quebrar, sem desbotar e ainda fazer essa galera lotar a agenda e dobrar o preço. Um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima.